Ligação covalente também é conhecida como ligação molecular. Características das ligações covalentes. Diferentemente das ligações iônicas, como um metal e um ametal, ou metal e hidrogênio, a primeira característica da ligação molecular ou covalente é que é o ametal, então são um ametal fazendo ligação com outro ametal. Então lembre-se, o ametal quer receber um elétron, ok? Então, ou o ametal com o hidrogênio. O hidrogênio também tem essa característica também de querer receber um elétron. Então, na verdade, aqui ninguém quer perder. Então, eles vão ter que se convalescer um com o outro. E o que é convalescer um com o outro? De vez dar, de vez perder, de vez receber, você vai compartilhar o elétron. É aquela ideia que eu falei para vocês. Eu preciso de R$2 para abrir uma conta no banco. Eu só tenho R$1. Então, com o outro parceiro, eu consigo R$1 com ele. Nós vamos lá e abrimos a conta com R$2. Aqueles R$2 é meu e é dele. É dos dois. Os dois vão utilizar. Ok? Então, aqui nós temos características de quem só quer receber. O ametal só quer receber. Então, eles vão ter que compartilhar elétrons. O ametal também com o hidrogênio. Então, são elementos que tendem a receber elétrons. E quem são eles? Família 4A, família 5A, família 6A e família 7A. Ok? Então são elementos que têm 4 elétrons na camada de valência, 5 elétrons na camada de valência, 6 elétrons na camada de valência e 7 elétrons na camada de valência. Ok? Então, como é que vai funcionar isso? Nós temos algumas fórmulas químicas. Lembra que eu tinha apresentado para vocês a fórmula de Lewis? Então, primeiro, o que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, ela expressa a quantidade de elementos que estão participando de uma ligação química. Então, por exemplo, H2O. Olha aqui, ó. Como é que eu sei que isso é ligação covalente? Primeiro, tem um ametal, que é o oxigênio. Família 6A, 6 elétrons. Ok? Hidrogênio. Então, um ametal fazendo ligação com hidrogênio é um tipo de ligação covalente. Ok. E uma fórmula eletrônica? Você pode representar pela fórmula de Lewis. Então, vamos representar. Olha só, o oxigênio, se ele é da família 6A, quantos elétrons ele tem? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio? Só tem um elétron. Então, o que vai acontecer? Eles vão se ligar. Eles vão fazer ligação covalente. Ok? Então, esse elétron, ele vai estar, ao mesmo tempo que ele está com hidrogênio, ele está com oxigênio. Está com hidrogênio, ele está com oxigênio. Então, eles estão fazendo ligação. E esses elétrons estão se movendo. Entretanto, o oxigênio é mais eletronegativo. Lembra da sequência? Von, Cle, Brisk, pH. Esses são os mais eletronegativos. Então o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele está aqui fazendo ligação. Entretanto, sempre os elétrons que estão sendo compartilhados vão estar sempre um pouco mais próximo do elemento mais eletronegativo. É como se aqueles R$2 da conta eu estivesse mais no meu bolso, ok? Do que no bolso da outra pessoa, ok? Então tá, essa é a fórmula eletrônica, porque você representa os elétrons a partir da estrutura da fórmula de Lewis, que é a representação do número de elétrons da camada de valência, ok? Então essa é a fórmula eletrônica. E qual é a fórmula estrutural? Agora você vai mostrar a estrutura. Então, a estrutura é essa. Só tem uma ligação, então só é um traço, ok? Então, na ligação covalente, você pode formar. Então, pode ser a ligação, por exemplo, o nitrogênio, N2, o gás nitrogênio. O nitrogênio é da família
5A. Então o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4 e 5. O outro tem 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 elétrons na camada de valência. Essa é a representação da fórmula de Lewis. E eles vão se ligar. Então como é que eles vão se ligar? Eles vão se ligar fazendo 3 ligações, ok? Então, essa é a fórmula eletrônica. E qual é a fórmula estrutural? Para cada par de elétrons, um traço. Para cada par de elétrons, um traço. Então, essa é a fórmula molecular, essa é a fórmula eletrônica e essa é a fórmula estrutural, que você mostra a estrutura, ok? Um outro exemplo. O2. Então, é 2 oxigênios. O oxigênio é da família 6A, então tem 6 elétrons. Coloquei então a fórmula de Lewis, que é a representação do número de elétrons. E agora eu vou fazer a ligação. Ó. E aqui é uma ligação dupla, por quê? Porque ligou em 2 pares de elétrons. Ó, 2 pares, então oxigênio, oxigênio. Veja, a fórmula estrutural só mostra as ligações. A fórmula eletrônica mostra as ligações, os pares de elétrons estão fazendo ligações e os outros pares que estão desemparelhados. Veja, desemparelhados. Então, nós temos pares que estão emparelhados e pares de elétrons que estão desemparelhados. E são esses pares de elétrons que lá na frente, quando eu estiver falando de polaridade, eu vou falar para vocês a importância, a fórmula, a geometria da estrutura é exatamente por causa desses elétrons desemparelhados. Para terminar, eu queria falar de ligação covalente coordenada. Antigamente se chamava-se ligação covalente dativa, ok? É o caso, por exemplo, do SO2. Olha o que acontece. O enxofre, então essa é a ligação molecular. O enxofre é da família 6A. Então quantos elétrons ele tem? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também é da família 6A. Então ele também tem 6 elétrons. Aí o que acontece? Eles fazem ligação, ok? Ligação covalente, ok? Só que o que acontece? Tem outro oxigênio, não tem? E esse outro oxigênio, ó, essa galera aqui, gente, já está feliz, não tá? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o enxofre já está feliz. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também já está feliz. Agora esse cara não está feliz. O que acontece? Existe um fenômeno chamado de ligação coordenada. Esses 2 elétrons aqui, eles não vão, aí você representa pela uma seta, tá? Eles não vão ser compartilhados. É como se eles fossem emprestar. Eu emprestei, mas eu não estou compartilhando. Porque se eles fizerem ligação covalente, de vez esse oxigênio aqui ter 8, ele vai ter 10. Não pode. Então o que acontece? Há uma ligação que é coordenada. Então coordena para quê? Para que deixar esse oxigênio aqui feliz. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 que foram emprestados momentaneamente. Só para eles fazerem ligação. Quer dizer, é um tipo de ligação fraca, que facilmente ela se quebra. Beleza?